Até porque não adianta eu te apresentar um funding, porque qual é o melhor funding para você? Qual é o melhor capital? Você acha que está precisando de X? É X que você precisa? O que você tem de ativo dentro da empresa? Você colocou tudo isso em fluxo de caixa? Ele está na operação, Marcelo. Ele está no calor do dia a dia. Como que ele para olhar e analisar isso? Sem uma ajuda externa. E não adianta eu trazer um fundo para você, empreendedor, agora, se você não estiver preparado. Precisa de capital para crescer. E como o empreendedor médio vai ter acesso a capital? Colocar um imóvel dele em garantia? O imóvel, o ativo da empresa, ele é a matéria-prima, então eu não posso colocar como garantia porque ele é fruto do meu desenvolvimento, da minha produção. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar toda segunda-feira às 20 horas, tanto pelo nosso canal no YouTube, como também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e eu te convido a fazer a sua inscrição no nosso canal e também ativar o sininho para que você seja então notificada sobre outros episódios, outros conteúdos que nós aqui da Board Academy podemos compartilhar nas nossas redes sociais. Aqui no podcast Os Conselheiros, nós trazemos conselheiros, conselheiras, empresários, executivos para contar um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional, sobre o que está fazendo no momento, as atividades profissionais, insights, pílulas de conhecimento para ajudar você aí também no seu dia a dia. Sejam novamente todos muito bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência e já te convido a colocar aqui no chat qual cidade, da onde você está falando. Se já é um board member, já faz parte do nosso board club, coloca aqui também. Todos vocês são sempre muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado. Hoje, conosco, nós temos um board member, ele que é conselheiro, é também um especialista em real estate e do mercado imobiliário. Nós estamos falando de Cláudio Costato. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito bom. Demorou, mas chegou, né? A gente marcou já faz um tempinho, mas é assim mesmo. Se você não marca, se você não agenda, se você não se organiza, o tempo vai passar do mesmo jeito. Já é um insight aqui para mim, para a gente começar nosso esquenta. As coisas vão passar. E se a gente não se planejar, se organizar e executar, o tempo passa e você olha para trás, pô, mais um ano e eu não fiz aquilo. Mas por quê? Você planejou? Você colocou prioridades? Deu foco? Né? Essa conversa vai longe. Cláudio, conta pra gente qual que é a origem do Cláudio, nasceu aonde, se formou no quê, começo de carreira, para a gente chegar a esse Cláudio que hoje é conselheiro, especialista em real estate e no mercado imobiliário. Marcelo, é um tanto uma trajetória que começou por um lado, virou para outro. A gente tem um lema que a educação, o melhor tipo de educação é o exemplo, se não for o único, né? E o nosso primeiro exemplo e referência é em casa e a família, né? O nosso laboratório de relacionamento, de experiências de vida que a gente tem. E eu tinha sempre a figura do meu pai, a gente estava falando há pouco aqui, né, de blazer, terno, gravata. Imagina meados aí da década de 70, 80, aquela figura chegava todo dia à noite em casa com a pasta 007, terno e gravata, e eu me encantava. Eu achava lindo. Eu não sei o que ele faz, mas eu quero ser assim. Justamente. E, para sorte de muitos, ter o pai como referência é maravilhoso, né? É a nossa estrutura familiar, os pais, né? O pai e a mãe, e eu tinha essa referência. Então, quero ser um executivo. E meu pai, à época, a formação dele é professor de matemática, um dos melhores que eu já tive na vida. Não deu aula diretamente para mim, mas convivia e tinha, de certa forma, aulas particulares, embora meu caminho, meu meio é exatas, né? E ele começou lecionando matemática e, em determinado momento, ele viu que o caminho do ensino e ser professor, apesar de nobre, não lhe traria frutos, né, dividendos. E ele começou a analisar e procurar alguma atividade, e na época tinha um anúncio falando que precisava gente com conhecimento matemático, que era para processamento de dados, né? E era o chamado CPD, Centro de Processamento de Dados. E ele, com conhecimento de lógica... No início, o processamento de dados buscava realmente
pessoas de matemática, aritmética, Se você estatística, pensar, hoje não é no isso? mercado financeiro, não só engenheiros, mas estão buscando físicos e matemáticos para o mercado financeiro, para fazer análise preditiva e tudo. E foi assim, final da década de 70, e ele começou e virou o gerente de CPD. E à época a gerência era um cargo que respondia muitas vezes para o dono da empresa. Ele trabalhou numa grande indústria e eu falei, quero ser igual ao meu pai, então quero ser gerente de CPD. Eu quero mexer com tecnologia da informação, que nem se falava TI à época. Processamento de dados, Processamento de dados. E tinha cursos de tecnólogo de processamento de dados, tinha na Federal. Né? E comecei aquele Isso negócio... em qual cidade? São Paulo mesmo. São Paulo. Sou de São Paulo, capital, descendentes de italiano, moro na Moca. É o descendente, meu, é o clássico. Raiz. Você fala, é o meu. É o meu. Eu adoro falar meu. Muito bom. Adoro. Fala meu. Com qualquer amigo de qualquer lugar do Brasil, fala meu. E eles respondem da mesma forma. Quando você faz análise vocacional, quando eu estava na oitava série, que hoje é nona série, né, do ensino atual, e o teste vocacional deu para contabilidade. Contas, ok, mas vi meu pai, quero fazer. Só que quando a gente ia fazer as visitas nas escolas técnicas, né, para ir que era o colegial, o curso técnico, o fundamental, o ensino médio hoje, toda hora que parava na parte de tecnologia de obra, né, técnico edificações, eu ficava paralisado. E eu ficava encantado com a atividade de construção. Putz. Prestei, na maioria deles, para processamento de dados, quis o destino que eu não tenha entrado e eu continuei no ensino médio hoje, né, ensino médio, na escola particular que eu estava, que eu estudei a vida inteira. Então você acabou fazendo um colegial normal. Fiz o colegial não fez normal, técnico. não fiz. Mas aquela questão da obra, da construção, me encantou. E aí eu já fui direcionando ao longo do colegial para fazer engenharia civil. E assim fiz, prestei, passei na FEI. E a FEI tinha uma pegada muito de industrial mesmo, que é a Faculdade de Engenharia Industrial, focado também com especialidade em transportes, né, para dar... Na época, muito voltada para as empresas do ABC, não? Total. Ela é do ABC originalmente, né? E a engenharia civil começou lá para atender a mobilidade e infraestrutura da indústria, né? Então, ela não tinha aquela pegada de construção e edificação plena, mas ela tinha um agregado também de logística e produção. Então, nós tínhamos aula de produção, que vinha muito da indústria. Então, você calculava todo tipo de produção ali, peças, etc. E mesmo fazendo engenharia civil, a gente tinha esse módulo. Novamente, questões do destino. Obra. Sou engenheiro civil e nunca atuei em obra. Por quê? Ainda a figura do meu pai, como executivo de terno, me encantava. Olhava, buscava estágio, procurava estágio, a gente falou há pouco, eu dava aula, né, no período da faculdade, então tinha um rendimento dando aula particular, aula em escola do estado, que eu gostava muito também, vindo da raiz do meu pai e da minha mãe, que são professores. E meu primeiro estágio era de uma consultoria. E aí também me encantei. Falei, eu vou poder falar, ver, analisar o mercado imobiliário de consultoria. Então, eu juntava a figura do meu pai como executivo com a figura de um consultor dentro do mercado de construção civil. Foi Juntou as pontas. Juntou as pontas, me encantei, comecei com pesquisa de mercado. Então, aquele negócio que hoje a gente faz a pesquisa, tudo é digital, você fazia a pesquisa raiz. Analisar todo o levantamento do mercado corporativo de escritórios em São Paulo, você ia de prédio em prédio. Naquela época você tinha guia 4 rodas, né? Hoje tudo Waze, você ia marcando, visitando, entrando. Isso dá um mapeamento da mobilidade urbana fantástico. Uma visibilidade, entender o que é o mercado, o que é a construção, ocupação, fantástica. E aí vai para a pesquisa de mercado, avaliação imobiliária, e avaliação imobiliária para todas as finalidades. E é muito... A metodologia é parecida, mas é um pouco diferente da avaliação, que a gente tem um pouco mais de contato, o público em geral tem contato com a avaliação que você faz quando vai pegar um financiamento. É a avaliação de lajes corporativas, prédios na Faria Lima, ou regiões de escritório, condomínios logísticos, shoppings, hotéis,
terrenos para desenvolvimento imobiliário residencial, todo tipo, e para toda finalidade, não somente para garantia bancária, que é o que a gente tem, o público tem mais acesso, né, à informação, mas para tomada de decisão. Né? A indústria, o varejo, ó, preciso fazer alguma movimentação aqui, vou dispor desse ativo, quanto que vale? De fato, valor de mercado livre para venda. Fazíamos isso. E comecei também a evoluir dentro da empresa em que eu estava para análise de viabilidade econômica e financeira de empreendimentos. E quando você vai avaliar um terreno, você avalia também pela vocação. A vocação ali é para residencial, para comercial. O valor é o que o comprador atribui o que vale para ele. Para fazer um desenvolvimento residencial, o terreno pode ter um valor X, para comercial Y. O VGV é completamente diferente. Totalmente diferente. O custo de implantação, de operação, ou se for para renda também, e aí nós fazíamos todas as viabilidades e análise. E tem aquele dono do terreno que não tem tanto conhecimento assim de zoneamento e que ele acha que vale tanto porque dá para fazer ali um shopping. Só que o zoneamento não permite um shopping. Marcelo, e o pé de limão ainda? E o pé de limão? No meio do terreno que mata o terreno. Uma vez eu fiz um estudo de vocação e viabilidade para um dono de uma rede de postos, né? E a gente dividiu 2 consultorias, isso já com muita experiência, para avaliar, só pegando o gancho aí do pé de limoeiro. E era um terreno numa cidade interior de São Paulo, onde foi o primeiro posto de gasolina dele. Imagina a relação de afetividade que ele tinha. E a consultoria anterior tinha dado alguns deslizes e ele passou 1 hora da reunião criticando a consultoria anterior. Imagina, eu ia apresentar uma avaliação do terreno onde abriga o posto de gasolina, foi o primeiro posto dele, e tinha uma relação afetiva. E, pior, quando a gente falou de conhecimento e zoneamento, a cidade estava com uma demanda baixa, portanto, por mais que fosse a melhor localização, a melhor esquina da cidade, a demanda que tinha não ia suprir o que ele poderia entender de valor. Aí ele ficou martelando a outra empresa 1 hora, eu fiquei martelando 1 hora sobre mercado, e depois eu fui e expliquei para ele o porquê daquele valor. E ele entendeu, que eu dei a lógica e o sentido de que a avaliação ela é o que pode se pagar na hora. Enfim, todo esse processo de consultoria, e aí entrei para uma multinacional, ajudei a implantar essa multinacional aqui no Brasil na década de 90, né? O pessoal brinca que eu pinto o cabelo, mas eu tenho um tempinho aí, tem 30 anos de mercado imobiliário, então vi muita coisa. E em determinado momento, saí da empresa, eu não via nenhum tipo de crescimento horizontal e vertical. Uma empresa que me ergueu, eu tive uma alavancagem profissional, pessoal, virei gente, né? Formação mesmo como pessoa, mas em determinado momento eu sentia que eu precisava fazer alguma movimentação e não via movimentação nem para um lado nem para o outro, e para uma concorrente. Saí da empresa e comecei a tocar negócio sozinho, estruturar negócio. E essa versatilidade que a consultoria me deu, trabalhando tanto em parte comercial quanto parte de análise, me deu capacidade para atender diversos mercados. Então, eu falava com indústria, falava com fundo de investimento, vendi operação, vendi terreno para operação de varejo, para construir supermercado, vendi operação de faculdade para um fundo de investimento. Olha que legal. Então, assim, aquela capacidade que a engenharia te dá de questão de lógica, até de empreendedorismo, né, com os conhecimentos que eu tinha e contatos. E acabei me especializando no mercado imobiliário de incorporação residencial. E aí eu vou citar nome na Cirela, que para mim era referência, eu já era cliente, admirava a empresa, e lá foi uma escola bárbara em tudo, em todos os sentidos. A gente vê tanto aí o seu Eli, questão de valores, né, que ele prega até hoje, tudo aquilo é verdade, é real, então me identifiquei muito, e o conhecimento de mercado e o conhecimento de execução por excelência. Tudo, no mínimo detalhe. Tem uma peça ruim? Troca. Vai afetar a margem. Troca porque o produto final que o cliente tem que receber, ele tem que estar bom. Então, toda essa visão de excelência, de buscar, eu não falo perfeição, né? Mas buscar sempre o melhor, sempre o melhor. Aprendi muito lá, e o mercado imobiliário de todos os setores, o da incorporação residencial, ele é quase artesanal.
Você não vê, salvo produtos um pouco industrializados, você não vê produtos um igual ao outro. Ah, tem mesma metragem, mas sempre vai ser diferente. Ah, todos têm área de lazer? Tem, mas sempre vai ter um pouco de Sim. diferença. Em função também da localização, do público, o que você vai construir e projetar aqui em São Paulo não é o mesmo em Santa Catarina. Se você em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mesmo um produto popular mais compacto, não fizer churrasqueira a carvão, esquece. Mica. E aí tem especificidades de Brasília, Nordeste, Norte, etc. e tal. Então, trilhei todo esse caminho da incorporação, indo da consultoria para a execução, desenvolvimento, e mais recentemente, tive minha própria empresa. Um ponto importante, morei em Angola um ano, na época do Lehman Um Brothers. país com diversas necessidades. Cara, é uma experiência assim fabulosa. Foi em 2008, teve a quebra do Lehman Brothers, afetou o mercado todo, você vai lembrar. E na época, a empresa que eu estava era uma JV, uma das empresas tinha comprado a concorrente, então ficou tudo estacionado. Pegamos todos nós, os diretores, todos os gerentes, distribuímos os currículos dentro de uma das sócias no mundo inteiro e tinha vaga na Líbia e Angola. Líbia tinha duas facilidades e coisas boas. Teria que falar inglês, então você não ia ficar praticando a língua, e ficava a 1 hora da Itália. Então as folgas programadas podia fazer na Itália. Em Angola tinha uma facilidade que as folgas regulares que nós tínhamos era cada 2 meses, não 3, e uma facilidade da língua também, né? E cultura também. Acabou, o projeto melhor foi lá em Angola, e foi uma experiência pessoal e profissional absurda. Pensa, Marcelo, isso foi em 2008, final de 2008. O país teve a sua independência em 1975, ficou em guerra civil de 1975 a 2002, e o país, para se reconstruir em 2007, foi em 2008, 2007 tinha montanha de lixo na rua. Uma das cidades do interior de Angola, que era quase que uma capital anteriormente, na época da colônia, tinha buracos de bala ainda nos prédios. A visão que eu tinha lá é a que o gringo tinha aqui do Brasil na década de 80. País atrasado, subdesenvolvido, questão de educação. Primeira semana que eu estava lá, já adulto, né, crescido, homem, né, de formação, né, ser humano, eu chorei no mercado. Porque as pessoas furavam a fila. Assim, então, você olhava, você tinha que olhar com amor, com entendimento, indulgência, e entender que o seu papel ali era de ajudar a formar. Então, não cabia julgamento. Não cabia julgamento. Então, foi uma experiência pessoal e profissional maravilhosa, dinâmica, como tive a oportunidade de fazer benchmark em Portugal, África do Sul, foi maravilhoso. Fiquei 1 ano lá porque o mercado imobiliário brasileiro estava retomando com Minha Casa Minha Vida em 2009. Uhum. Aí, na época da Cirela, eu cuidava das parcerias no interior de São Paulo. Aí uma das empresas, uma das construtoras que era parceira nossa lá, ficamos muito amigos, fiquei muito amigo da família, e nós montamos uma desenvolvedora lá. Aí fizemos vários negócios, aí eu rodei um pouco, eu tenho rodinha no pé, eu rodei o Brasil inteiro. Aí depois morei 1 ano e meio em São José dos Campos, depois fui para Brasília, morei 1 ano e meio em Brasília, aí voltei para São Paulo e aqui estou, embora o meu quintal, o meu escritório é o Brasil todo. Então, estive ontem no Nordeste, cheguei ontem à noite, né? Semana que vem para o Sul também, e assim vai. Então, a atividade imobiliária, ela dá essa facilidade de, embora culturas, situações, climas, legislação diferentes, ela dá oportunidade no Brasil inteiro. E onde que eu enxerguei a possibilidade e a visão de ser conselheiro? Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, porque eu te apresentei como um conselheiro, né, e também um especialista aí em real estate e área imobiliária. E até agora você mostrou toda a sua bagagem e experiência nessa área imobiliária de construção. Aonde acontece o bichinho do conselho te picar aí e falar, opa, peraí, posso ser também um conselheiro?
Foi na Cyrela? Foi na empresa aí do interior? Foi recentemente, o ano passado, muito embora foi implantado há mais de 15 anos. O papel que eu tinha na época de Cyrela era interagir com as empresas que viravam JVs, joint ventures nossas, ou sociedades pontuais, que a sociedade pontual era assim, vamos fazer vários empreendimentos juntos, mas nós não temos uma sociedade específica. Só monta ali a SPE daquele empreendimento? Mas assim, é um acordo operacional. Na sua cidade, temos exclusividade e operamos juntos, ou na micro-região. Só que quando íamos para, imagina, empresa listada em bolsa, robusta, com capital, com governança, e pega uma empresa média. A gente levava know-how, jeito de fazer. A maioria das empresas do Brasil inteiro começaram a operar de forma diferente. Enquanto o pequeno empreendedor fazia pequenos investimentos em marketing, stand de vendas decorado, a gente tinha verba e a gente usava toda a verba destinada, porque tinha que mostrar o produto como ele ia ser de fato. Isso ajudava na velocidade de vendas, ajudava a apropriar valor ao bem que você estava vendendo. Então a gente começava a mostrar esse modelo de negócio que funcionava. O empreendedor médio ficava doido, né? Porque o cara ficava contando o fluxo de caixa ali. É a vida, né? Do empreendedor médio, é o sobrevivente. Então a gente implantava essa cultura de negócios e começava a ter que implantar governança. Porque como uma empresa listada, nós tínhamos negócios em conjunto e não podia ter nenhuma derrapada. Além de ser uma cultura de negócio para melhor sustentabilidade do modelo. Então era tudo, era financeiro, práticas de processos, tudo. E o meu relacionamento era basicamente um key account do sócio, do dono da construtora. O que é isso, Marcelo? Eu estou ali plantando novidades, perguntando, falando, indicando para ele qual é o melhor proceder. Eu sou um conselheiro. Eu já era conselheiro desde Sem 2006, saber. 2007, sem saber. Sem saber. E a minha última passagem executiva, em 22 e 23, foi num fundo de investimento que investia em incorporadoras. Meu papel ali era financista? Não. Era a minha visão de incorporação junto às empresas investidas. Tem num local do Brasil a diretora de incorporação, filha do dono que assumiu, ela estava em outra área e tinha pouca experiência na atividade de incorporação. Tinha de controladoria, mas não do desenvolvimento. Cláudio ou Costato, cada um me chama de um jeito no mercado, né? Sou conhecido pelos dois. Vai para lá, pode fazer uma mentoria de 8 meses. Ia lá e ficava. Semana inteira rodando. A outra empresa ia fazer uma reestruturação em toda a área de incorporação e desenvolvimento imobiliário. Costato, vem aqui. A gente está pensando nessa estrutura. O que você acha? Você acha que vale? Deixa eu ver o plano estratégico, olhei. Cabe. Só que quais pessoas você tem para essas áreas? Porque a estrutura funciona, mas vai funcionar dependendo das pessoas. E assim, eu tenho um dos pontos que eu tenho de percepção de pessoas, capacidades, competências. Então eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou entrevistar as 30 pessoas da área toda e vou dar minha visão. O diretor de pessoas e organização participou, que pelo cargo dele, nem todas as entrevistas ele tinha participado, foi uma experiência bárbara, e a gente identificava qual que tinha capacidade, mas essa daqui precisa de mentoria, essa daqui precisa de coaching, essa daqui vai ser no máximo especialista, não vai ser gestor. Participava de comitês de compras de terrenos, análise de balanço, plano estratégico. Quem faz isso, Marcelo? Conselheiro. E o ano passado, a gente chega na nossa, digo, metade da vida, porque eu pretendo no mínimo viver 100 anos, então eu cheguei aos 50 ano passado e falei, o que eu faço? Meus próximos 50 anos. O que eu posso fazer de contribuição, de legado, de ajuda? E o construir, para mim, não é só construir tijolo, é construir relacionamento, construir sociedade, construir comunidade, construir empreendedorismo, né? Sustentabilidade econômica das empresas, das pessoas, porque está tudo interligado. Eu falei, acho que a parte que eu posso mais contribuir é nisso.
Só que as dores assim, uma empresa de capital aberto, ela não precisa de dinheiro, ela é capitalizada, com o próprio IPO, follow-on, ela tem acesso a capital. As empresas médias não. Tem uma baita capacidade operacional, visão. Marcelo, no Brasil inteiro, nós temos empreendedores, microempreendedores, gênios. Só que para um crescimento, ainda mais no momento pujante do nosso mercado imobiliário, né, com muita demanda, desemprego baixando, renda aumentando, tirando todas as questões fiscais que são perigosas atualmente, precisa de capital para crescer. E como o empreendedor médio vai ter acesso a capital? Colocar um imóvel dele em garantia? O imóvel, o ativo da empresa, ele é a matéria-prima, então eu não posso colocar como garantia porque ele é fruto do meu desenvolvimento, da minha produção, né? Então é muito difícil. E no fundo que eu estava trabalhando, um fundo fantástico, pessoas excelentes, supervisão, nem sempre aquele bom empreendedor, com a parte desburocratizada que esse fundo tinha, entendendo as carências, digo assim, não deficiências, mas as carências dessa empresa eram mais acessíveis, muitas vezes não casavam. Eu cheguei a apresentar a incorporadora, amigão meu, e não ia para frente, por diversas questões. Algumas delas, governança, estruturação, visão, achar que o negócio é caro, sem ter a visão do que pode te proporcionar de custo de oportunidade. Eu falei, tem uma coisa que eu posso agregar de valor. E eu comecei, depois do combinado de saída da empresa, processo de transição, comecei a fazer um network normal que qualquer profissional faz, conversar com diversos empreendedores, construtores, incorporadores, fundos de investimento. Eu via muita gente precisando de capital e muito fundo com capital. Só que eu não queria ser um broker de funding. Até porque não adianta eu te apresentar um funding, porque qual é o melhor funding para você? Qual é o melhor capital? Você acha que está precisando de X? É X que você precisa? O que você tem de ativo dentro da empresa? Você colocou tudo isso em fluxo de caixa? Quando que vai ser sua exposição máxima conjugado a todos os empreendimentos? Nas fases e momentos de lançamento. Ele está na operação, Marcelo. Ele está no calor do dia a dia. Como que ele para olhar e analisar isso, sem uma ajuda externa? Essa é a realidade da maioria dos pequenos e médios empresários. Em todos os mercados, todo o setor. Não consegue sair do nível tático. E justamente. Operacional e tático. Estratégico está longe. E outra, uma coisa muito que a gente fala aqui na board, nessa visão de conselho, ele tem capacidade de contratar um diretor de incorporação? Não. Diretor de pessoas? Não. RI? Um CFO? Não. Agora, imagina aí um conselheiro e um conselho trazendo todas essas expertises para ampliar a visão dele. É o exemplo que eu costumo dar, uma forma bem simplória, de um empresário que tem lá 3, 4 postos de gasolina. Com muita luta, né? Trabalhando, ele conquistou 3 postos, 4 postos de gasolina. Mas ainda assim, pensando no ecossistema de postos de gasolina, ele é muito pequeno para ter um diretor que foi um ex-Shell, ex-Ipiranga. Mas e se ele conseguisse como conselheiro um ex-diretor da Shell Ipiranga? Será que esses caras não iam ajudar a abrir portas, a orientar ele, a maximizar os ganhos, a rentabilidade daqueles 3, 4 postos? Eu não tenho a menor dúvida disso. E por analogia, você leva isso para qualquer outro segmento. Se citou aqui alguns nomes, dá para a gente exemplificar. Pega um diretor da Cyrela, que está aposentado hoje ou que está fazendo uma transição de carreira. Pequenos incorporadores podem ganhar muito tendo um cara como esse como conselheiro, tendo você com toda a sua bagagem vivida não só no Brasil como fora, né, que talvez realmente como funcionário ali, como um diretor, vai ser caro, vai ser pesado para ele hoje, mas como conselheiro cabe. Justamente. Eu lembro desse seu exemplo, lembro do exemplo do Marcelo Ribas também, que citou o valor agregado que o conselheiro pode trazer, das visões e oportunidades. E, às vezes a empresa tem ativo e dinheiro dentro dela mesma. Que você só reposicionando, você acha que vai ter uma exposição de X milhões, às vezes 50% disso. E qual é o melhor capital da empresa Y ou X? O que vai te trazer mais potencialidade,
que vai te agregar, e essa visão que eu entendi que era importante. E não adianta eu trazer um fundo para você, empreendedor, agora, se você não estiver preparado. Que o fundo vai olhar, balanço, não. Quanto você vai receber está um pouco difícil, tá uma falha aqui, outra ali. Essa empresa não é boa, mas ela tem conteúdo. Precisa só de um ajuste ser trabalhada. E eu visualizei que aí eu consigo agregar valor com a experiência e rodagem que eu tenho. Eu pego até um exemplo de um amigo meu, que foi diretor comercial de uma das empresas que eu trabalhei, e a gente estava numa dessas empresas investidas e ele citou uma coisa que me marcou muito. Escuta, você não está me contratando pelas 30 mil unidades que eu já participei da venda e que eu vendi. Você está me contratando pelas 1.000 que eu não vendi, pelas 1.000 que eu tive problema, que Interessante. empacou. Porque a carga que a gente tem, Marcelo, você sabe muito bem disso, são de sucesso em sucesso, é o que forma, é o que nos forma. Por trás de um gol, tem vários chutes que foram para fora. É exemplificar de tudo, né? Você tem uma equipe que trabalha por ele, e quantas vezes você errou até acertar? E o que te traz isso de experiência, você vai continuar errando. Por isso que a gente fala que o conselho traz atalhos, né? Totalmente. Porque a gente sabe que ó, por aqui vai dar na parede, vai dar no muro. Ó, aqui eu já sei que vai dar num despenhadeiro. Eu passei por isso, porque eu tive esse problema. E a gente pega dos mais variados exemplos. Então, ó, vamos fazer um modelo de negócio assim. Ó, esse daqui, nesse atual momento até pode funcionar, mas tem que ficar atento a este ponto. Porque pode ter sido comigo, ou pode ter sido em outra empresa que eu tenha relacionamento com as pessoas que tenha tido problema e não funcionou. E não é que você vai deixar de fazer negócio, você não vai ser o conselheiro, apesar de provocativo, perguntador, né? Ele não vai instigar a não fazer, ele vai instigar a dúvida para ajudar o empreendedor a pensar, o acionista a pensar que caminho seguir. Que você pode seguir nesse Ele não é negócio. um freio de mão, ele é um guarda-rail. Justamente. Vai te proteger, mas vai deixar você seguir em frente. E vai te ajudar a dar visão, vai ampliar a visão, né? Porque ainda mais você estando de fora da operação, aquele negócio nós vamos falar de física, né? De exatos, física. Você sobe, você enxerga além. Então não é porque você é superior, é que você não está dentro da operação. Você está fora. E Não tem a consegue enxergar. paixão do Não tem as negócio, dores. né? Tá olhando outros negócios, está com uma visão mais aberta, né? O Farias fala muito da analogia da montanha, né? O empresário está subindo aquela montanha para um único local. Ou o conselheiro ou os conselheiros estão olhando aquela mesma montanha de outros prismas, né? Às vezes do Android, às vezes do helicóptero. De outras posições, vendo experiências de outras empresas, a gente traz o legado e experiência nossa de diversas empresas e momentos que nós trabalhamos e dos contatos da relação que nós temos. Eu citei isso hoje para um empreendedor que ele já tem claro que ele quer ter o conselho e está olhando questão de timing, né? E eu citei esse exemplo, que a gente consegue olhar e ajudar a estruturar para que essa estruturação, esse planejamento que ele faça, mitigue erros que hoje ele pode não estar enxergando. E eu vou trazer experiências que eu estou visualizando em outros conselhos, né, de vivências que podem ser absorvidas e colocadas em prática. A gente acaba sendo uma biblioteca de situações e até o trabalho e a possibilidade do conselheiro ele conseguir faz parte do trabalho dele se informar, aprender, buscar informações e motivações. E o que muito acontece ainda mesmo num conselho recente, né, até pelo perfil do mercado imobiliário, Marcelo, tem um porém. A gente fala muito que é um mercado, claro, as empresas familiares, médias, pequenas e grandes até, a necessidade de um conselho, que o conselho ajuda. Quando você pega a construtora incorporadora, a sua grande maioria é familiar. É o cara que se formou há 30, 40 anos atrás, começou a empresa e depois foi juntando, ou juntou com um primo,
aí tem a escadinha dos filhos começando a participar da empresa. Eu conversei com um board member há poucos dias atrás, que ele tem um escritório de contabilidade que atua preponderantemente o setor imobiliário, desde da corretora até a construtora, o loteador, o incorporador, toda a cadeia. Tá? Atende, esse é o grande perfil de público que o escritório dele atende. E ele também se formou conosco, né? Então é um board member, um conselheiro formado. E aí eu perguntei para ele assim, tá, me fala uma empresa aí dentro do seu segmento que você gostaria de atuar como conselheiro. Ele, na hora, sem pensar, ele falou assim, a Cyrela. Aí eu falei assim, bacana, mas deixa eu te dar um choque de realidade, né? A Cyrela tá aqui, né? E não que você ou eu não sejamos ninguém, mas a gente está aqui do ponto de vista de conselheiro. A gente está começando a jornada, né? Você não acha que talvez seja um pouco difícil hoje ser conselheiro da Cyrela? Ou seja, será que o alvo não está muito longe? Sendo que tem tantas outras construtoras incorporadoras menores, familiares, que precisam e que você seria uma pessoa tão útil para elas, né? Fiz exatamente essa pergunta. E aí eu falei para ele assim, eu, por exemplo, que não sou, eu tenho algum conhecimento do ramo imobiliário, mas não sou um cara da área imobiliária, né? Estou conversando com uma pequena construtora de Indaiatuba que tem um dono, ex-pedreiro, que começou com um serviço de empreitada e aí caiu na graça de um juiz e o juiz, junto com outros amigos, promotores, juízes, contrataram ele para construir um prédio, um por andar, 5 andares para 5 pessoas. Ele pegou aquela obra e fez aquela obra a sua empresa, aprendeu a construir prédio e hoje tem uma construtora em Indaiatuba fazendo prédio popular, enfim, de meio padrão. E já está nesse mercado há 40 anos. E eu estou conversando com este empresário que está há 40 anos construindo, com 4 filhas, não minto, 1 filho e 3 filhas atuando junto com ele, e que está no momento justamente de uma transição dele se aposentar. E eu falei para ele, você não precisa se aposentar, você pode tirar o pé, mas vamos montar um conselho, você fica no conselho acompanhando seus filhos, você ainda fica meio que na ativa, mas vai usufruir de tudo que você construiu até agora, né? Agora, eu falei para ele, se eu estivesse sonhando com a Cyrela, pô, seria ótimo, mas quais as chances reais de eu entrar na Cyrela? Dado que eu não sou um cara da área imobiliária, dado que eu não sou um cara que trabalhei na própria Cyrela ou empresas do mesmo tamanho da Cyrela, né, concorrentes, a chance é pequena, para não dizer remota. Fora a questão de possibilidade de acesso, de entrada, né, num processo, digamos, seletivo de você ter capacidade. Além disso, Marcelo, eu falo, o que você vai dar de contribuição? Você vai fazer e contribuir muito mais para uma empresa média do que... Lógico! Então, qualquer coisa que eu falo para uma empresa pequena e média, o cara fica, uau! Porque eu vim de multinacionais. Agora, eu e multinacional, falando com outra empresa multinacional, eu estou de igual para igual, né? É mais do mesmo, talvez. E isso é um choque de realidade que a gente tem que dar em muitos board members quando chegam aqui na Board Academy. Olha, você talvez seja ou foi um grande executivo na sua carreira, mas como conselheiro, talvez a gente vai ter que dar 2 passos para trás, descer um nível do tipo de empresa que a gente atuava enquanto executivo, para ser um conselheiro referência de quem de fato está precisando da nossa ajuda. O pequeno e o médio empresário, as startups, as empresas familiares, que precisam tanto de alguém como você e eu para ajudá-los. É isso, né, Cláudio? Fora aquela transição de executivo para conselheiro, né? Que vai ajudar também a você, a nós, a começar a trilhar esse caminho. Do que você falou, Marcelo, me deu 2 insights aqui que eu lembrei. De contabilidade. É impressionante a especificidade que tem da contabilidade de um especialista no mercado imobiliário é verdade. E uma contabilidade que atende todo mundo. E olha que engraçado, nessa evolução do empreendedor médio, ele vai começar com a contabilidade, que já atendia ele, ou numa outra atividade que ele tinha, ou porque tem um relacionamento, mesmo profissional ou pessoal,
Só que tem uma atividade dentro da contabilidade que é o POC, que é você apropriar o custo da obra. Então, você pode vender 100% do empreendimento. Se você não construir, não entra como faturamento. Se você apropriar errado o imóvel ali, que ele não é um ativo, ele é um investimento, seu balanço vai ficar todo desestruturado. Aí você vai para uma Caixa Econômica Federal ou para um banco para fazer um plano empresário, ele vai estar todo desregulado. E aí, o conselheiro experiente, sou engenheiro. Meu estudo vocacional lá deu contabilidade, né? Mas engenheiro que vivenciou todos os ciclos dentro da incorporação, eu bato, olho o balanço, falei, alguns pontos aqui. Primeiro, não está retratando o que eu estou vendo da empresa. Positivo ainda, de toda a atividade, capacidade que ela tem. Algumas coisas aqui, indicadores, estão um pouco diferentes. Se a gente tem um processo e possibilidade de crescimento, a gente não vai ter o crédito suficiente para financiar as obras porque o balanço não está ok. E o conselheiro ajuda a ver isso. Né? Ajuda a ver isso. E um outro da questão familiar de empresas médias, que a gente falou também do pé de limoeiro, tem um pé de limoeiro não só do terreno, mas da própria empresa. Um apego que o dono tem. É. Então, a gente vai vivenciar isso para todos nós. Todos nós, e você vivenciou isso já muitas vezes. Quantas vezes a gente coloca algumas situações, mostra um certo caminho, e naquele momento não é atendido ou seguido completamente. Né? E aí a gente vai aguardar um momento de que é necessário novamente o conselheiro chegar, sentar, olhar e direcionar. Os filhos querem implementar o conselho, querem assumir o negócio, mas o pai, o fundador, não quer conselho porque ele entende que ao criar um conselho e ele meio que sair de cena, uma parte dele está se esvaindo. Ou que ele vai perder poder. Vai perder poder, tá morrendo, meus filhos querem me tirar, querem a minha herança, eu vivo ainda. É uma série de sentimentos genuínos desse sim, dono. mas mesmo que não tenha esse temor de meus filhos querem tomar de mim, mas dele não estar no dia a dia. Teve um dono de uma empresa grande, listada em bolsa, que o conselho chegou, você precisa sair da operação. Ele falou, eu não consigo. Desesperado. Tem um amigo meu, dos meus ex-sócios lá do interior, que ele tem várias empresas do grupo dele. Contabilidade, construtora incorporadora, diversas atividades. Naturalmente, cada filho foi seguindo um caminho, foi pegando uma empresa ou foi criada para isso. Todos os trabalhadores são referências nos seus mercados. E olha que interessante, Marcelo. Isso eu recomendo até para alguns donos de empresa. Ele fez terapia para entender o modelo e o processo de saída dele. Para ele se preparar psicologicamente para ele sair. Fantástico isso. Sim, é necessário. No processo de sucessão, primeiro passo é realmente os donos entenderem que a sucessão é necessária. Segundo passo é entender se dentro dos herdeiros, dentro da família, quem está capacitado para sucedê-lo. Porque você pode... Herdeiro é aquele que vai receber herança, né? Quando os pais vierem a faltar. Mas não necessariamente um herdeiro pode ser um sucessor na empresa. E é um grande erro um pai, uma mãe, empresário, querer forçar isso. É melhor trazer um profissional de fora contratado que vai tocar a empresa e vai dar dividendos para os seus filhos herdeiros do que tentar colocar um herdeiro para ser um sucessor e ele quebra a empresa. Um conselheiro vai observar isso também e vai orientar a empresa. Total. Marcelo, quando fora a questão de conselho, mentoria. Eu vou fazer mentoria para algum filho que nem sempre é tão novinho, né? Mas eu chego, a primeira pergunta que eu faço, vou fazer a mentoria para essa pessoa. Eu converso com o pai, dono da empresa, falo, ó, primeiro combinado nosso. Tudo que eu tratar com seu filho ou filha, eu não vou falar nada com você. É entre eu e ele. Primeiro combinado? Estamos combinados? Estamos. Ok. E aí eu faço combinado com o mentorando. Falo, ó, primeira pergunta, você quer estar aqui? Que pode ser que ele não queira. O que adianta eu colocar esforço, o pai colocar esforço e a pessoa não quer estar lá? E eu já vi várias respostas. Quero, é meu sonho, é minha vontade, eu tô aqui. De um irmão e o outro não. O outro não quer de jeito nenhum.
Um outro foi muito interessante, não era nem mentorado, mas era o CEO da empresa, porque tinha uma empresa do grupo econômico da família que ele tem a possibilidade de assumir a empresa ainda maior do grupo. Eu falei, mas cara, e aí? Você vai... Ele falou, se você pensar que eu não... que eu quero? Não. Mas eu sinto responsabilidade e obrigação, então eu vou. Ok. Propósito, né? Ele está com objetivo, com propósito. Está com objetivo e propósito. Porque senão não anda. Senão não anda. E tem que estar claro isso. Tem que estar claro isso, senão a empresa não funciona. E é entender o papel dentro de cada um. Ele pode ficar dentro do conselho familiar. E um outro ponto de Exato. poder também, do dono ter sentimento de perda de poder, a confusão que a gente trata muito sempre aqui na board, que a gente é muito exemplificado isso no conselho na prática. O que é conselho de administração, o que é conselho consultivo. As pessoas confundem ainda. Aí algumas empresas ainda têm um bloqueio de implantar conselho porque acham que vai perder poder. Calma, gente. Conselho consultivo. Não é conselho de administração. Há diferenças. E aí a gente ajuda e explica e isso evolui Inclusive, também. eu vou aproveitar, já que você tocou nesse assunto, a gente tem aqui alguns minutos ainda. Você, empresário, empresária que está nos assistindo, ou executivos, enfim, não são conselheiros. Estão namorando o assunto, flertando com a possibilidade de conselho e tem essa dúvida que o Cláudio trouxe aqui sobre o conselho de administração e o conselho consultivo, né? Conselho de administração é uma exigência para as empresas de capital aberto, as SAs, listadas na Bolsa de Valores. Essas empresas precisam ter um conselho de administração que representa os acionistas, assim como um conselho fiscal que vai fiscalizar os atos da diretoria executiva da empresa para ver se ele tem poderes para isso, além dos balanços, números auditados e assim por diante. Então são dois conselhos que representam os interesses dos acionistas. O conselho consultivo, que não é obrigatório, porém traz um benefício gigantesco, toda empresa deveria ter um conselho consultivo, ele trabalha conectado ao presidente, ao CEO da empresa, que ora pode ser o dono da empresa ocupando esse papel, ou pode ser um funcionário contratado para esse chapéu. O conselho consultivo, portanto, ele apoia, ele recomenda, ele sugere, ele faz perguntas, como o Cláudio trouxe aqui para a gente. Mas ele não determina nada, ele não manda nesse CEO ou nesse dono da empresa. Pelo contrário, ele está ali como alguém de fora, olhando para vários negócios para apoiar esse empresário, esse CEO, a melhorar a boa prática ali de governança em todos os quesitos que a empresa possa ter. Então, existe uma diferença bastante grande entre conselho de administração e conselho consultivo. Caso ainda persista a sua dúvida, entre em contato conosco, a gente vai ter um prazer de conversar com vocês a respeito dos tipos de conselho e como ajudar também a sua empresa. Cláudio, me conta uma coisa. Aqui na Board Academy, especialmente o Eduardo Gomes, ele fala que conselheiro não deve conhecer de um negócio, mas sim conhecer de negócios. Certo? E você é um especialista em real estate e da área imobiliária e que tem ajudado já, mesmo antes de saber que isso era conselho, né? Ajudando várias empresas do ramo imobiliário. Você se vê hoje com conhecimento, com capacitação para ser conselheiro de qualquer tipo de empresa ou você acredita que você é um ótimo conselheiro para o mercado imobiliário? Como você vê essa história do conhecer de um negócio ou de negócios? Sabe que é um ponto que eu estava pensando para a nossa conversa e foi um dos pontos que me trouxe até a board. Eu poderia fazer certificação especializada, e já fiz até, de mercado imobiliário. Só que fazer de uma instituição onde você consiga enxergar todo o mercado, melhor. E o que eu vivenciei no PFCC? Das aulas, de tudo, do Board Insight que eu vejo sempre, todos os eventos que tem da Board, você vê que o empreendedor imobiliário, ele é meio serviço, é comércio e indústria. Você tem todos os setores ali. Você tem todos os setores. Então, você fala indústria, mercado da construção civil é indústria. É serviço? Também é. Seja ele de consultoria, seja ele de atendimento ao público, é comércio, é venda pura venda, puro relacionamento com as pessoas, além do que você está construindo o lar para ela. Né? Você está adentrando... Uma fábrica de sonhos. Fábrica de sonhos. Então, foi um modelo de visão, provocação interna e teste
para ver se eu me sentia apto para isso. E eu busco conhecimentos fora, e é impressionante como eles se conversam. Você traz coisas do varejo para o mercado imobiliário, você traz práticas do mercado imobiliário para o varejo. Eu tenho um grande amigo que a gente brinca, não brinca, é sério, a gente faz um duplo coaching. A gente senta uma vez por semana para conversar. Ele fala dos negócios dele, tem é um master franqueado. E ele também era do mercado imobiliário, era engenheiro civil, assumiu o negócio da família e eu falando do mercado imobiliário que ele entende também. E até de varejo, como eu avaliava shopping, eu avaliei shoppings que estavam hoje, tem aí, tá gigante, eu avaliava desde a época que era terreno. Tive muito contato. Você perguntar como é a operação de shopping, eu sei. Você perguntar como é a operação de hotel, eu sei. Até porque eu já tive franquia também. Já tive franquia. Então, Sistema de franquia, sabe? Sistema também. de franquia também. Vim até no board site com a Laura. Então, primeiro, respondendo, sinto apto totalmente. E esse aprendizado, e ouvindo até mercado, diversos podcasts de outras, não só aqui da board, mas também de outras pessoas, eu trago conhecimento. Então, se converso com um amigo meu, eu implanto em alguns sistemas nas empresas que eu sou conselheiro. E daí, nesse duplo coaching nosso, vivências que a gente está tendo aqui, eu trago para ele. E ele implanta lá. Eu falo, Cláudio, implantei aquilo que você falou, aquele monitoramento, putz, cara, a equipe se motivou, o conselho familiar começou a entender que a gente está nessa reestrutura crescendo, evoluindo. Então, as atividades são muito similares. Basta você ter vontade e ter cabeça aberta para isso, porque as atividades se correlacionam. Você consegue totalmente. Então, quando eu penso até, por exemplo, em algum conselho que eu faço parte, até dos colegas de turma, ou outros, quando a gente tem contato aqui dentro da board, eu fico, te juro, eu fico mapeando, essa pessoa serviria para o conselho lá, ela tem especialidade em RH. Porque ela pode trazer uma visão, tirando, obviamente, as especificidades que nem da contabilidade que eu citei, alguns casos particulares, o que ela pode trazer de conhecimento de pessoas ou de processos de indústria que ela pode trazer. No próprio exercício de conselho na prática, alguns colegas que a gente se separa em turmas, né? Alguns colegas, eu falei, esse cara aqui eu gostaria de ter um conselho comigo numa empresa do mercado imobiliário. Assim como eu também me vejo em qualquer uma delas. Outro dia uma empresa da área hospitalar nos procurou, pedindo conselheiros, e a gente tem algumas perguntas lá para fazer para ela, para buscar ser mais assertivo, né, na indicação de alunos aqui para a empresa. E ela falou assim, mas tem que ter experiência na área da saúde. E o nosso questionamento foi, por quê? Por que não pode ser alguém do agro? Por que não pode ser alguém de tecnologia? O conselheiro tem que saber de negócios. E se ele for muito bom no setor do varejo, de produto de cosmético, certamente de alguma forma ele vai trazer isso para a sua área da saúde e vai te ajudar com uma visão que vocês hoje, qualquer área, né, não é porque é da saúde, mas a gente está muito ficcionado aqui na saúde e não está aberto para ver o que os outros setores estão pensando. Então, dar essa oxigenada, você fala assim, eu vou contratar um CEO, um diretor para isso ou para aquilo, talvez eu vou concordar que se mas fosse em alguns no setor... casos até acontece. Mas até nisso acontece, né? Então, quanto mais no conselho. O conselho a gente tem que deixar vir gente de fora mesmo, com pensamentos e visões diferentes. Trazer visões, novidades. E o processo de seleção, ele vai ser igual. Porque, como você falou, ele tem que ser bom entender de negócio. De repente, o entendimento dele de negócio, ele sendo de uma atividade, uma área, um setor com experiência maior diferente, ele consiga aplicar. Talvez um ou outro candidato não. E tudo bem. É só você selecionar o conselheiro que tenha um soft skill, um hard skill que possa te colocar ali naquele conselho e trazer. Precisa oxigenar. Até porque um dos papéis do conselheiro é também ser ponte, fazer conexões, né? Então, dentro dessa entrevista, dessa seleção de conselheiros, você tem que olhar para suas dores como empresário e falar assim, eu preciso de ajuda. Quem vai me ajudar? Vai ser o conselheiro que vai me abrir porta ali, que vai me apresentar esse novo setor que eu não conhecia, que vai, de repente, nos abrir os olhos para um novo produto ou serviço, né?
Então, olhar com um espectro maior essa avaliação, porque você pode estar segregando bons currículos, bons possíveis conselheiros da sua empresa, simplesmente porque um critério lá nunca trabalhou no setor da minha empresa. E o entendimento que o conselho é um organismo vivo e dinâmico. Um perfil de conselheiro, de Ele pode repente, servir hoje e hoje talvez e daqui amanhã. 1 ano, 2 anos, não. Porque a empresa muda. Teve um livro de um psicólogo que eu li, amigo de meu tio. Meu tio é especialista, é doutor em carreiras na USP, um cara é referência no mundo do RH. E me indicou o profissional, peguei, me deu o livro, li o livro, e ele fala uma coisa interessante que eu uso até para o mundo corporativo. Por que alguns relacionamentos às vezes não dão certo? Nós, todos nós, vamos evoluindo, né? E vamos nos direcionando. Só que muitas vezes vamos evoluindo ou em situações distintas, e quando não há a conversa e a interação se afasta, e existe a estrutura do relacionamento. Que se a estrutura do relacionamento não acompanha a evolução e o crescimento dos indivíduos, essa pessoa não se encaixa mais nessa estrutura, ou essa estrutura não se encaixa e não serve mais para os dois. Sociedade, empresa é o quê? É relacionamento. É isso aí. É relacionamento. E isso serve para o conselho. Então a empresa vai direcionando, vai mudando a atividade, vai crescendo. De repente ela precisa se alavancar. Então precisa de um conselheiro que tenha um perfil mais financista, de funding, outro de pessoas, porque vai crescer muito e vai precisar de suporte de pessoas. Então tem que ver. E um caso importantíssimo atual. E eu olho sempre com muita atenção, com zelo cuidado, a questão de ESG. Mas estamos falhando em colocar mulheres em conselho. Lideranças femininas hoje, isso é no Brasil e no mundo, 37% são lideranças femininas. Gestão, gerente, diretor e CEO. E de conselhos, 15%. Já tem um downgrade na carreira executiva e menos da metade para a carreira de conselheira. Então, assim, isso é uma coisa que eu olho muito, cutuco muito para as empresas, né, de ter esse olhar, né, e a gente não ter essa visão restrita. E se você pegar estudos comprovados, empresas onde tem a gestão feminina, ela tem uma performance diferente. Eu diria que nem só feminina, mas a diversidade, né? A pluralidade. Homens, mulheres, brancos, negros, orientações sexuais, religiosas, culturas diferentes. Tudo isso ajuda muito, porque são visões diferentes que vão, no mínimo, fazer esse empresário pensar, sair da caixa dele, do quadradinho dele de forma de pensamento. A gente fala de diversidade de conselho no sentido de setores, de especialidades. E aqui? E visão de mundo? Exato. Visão de negócio, de gente? A gente não pode ficar restrito, a gente tem cabeça muito ampla para isso. Inclusive, uma grande recomendação, né, você já deve ter ouvido isso de mim aqui, que eu sempre falo nas aulas, é que num conselho nós temos que buscar pessoas diferentes. Então não dá para ter 3 Marcelos lá, 3 especialistas financeiros. Não vai fazer sentido. Eu preciso ter um cara que venha de um outro setor, que pode ser da construção civil, que pode ser do varejo, que pode ser especialista em marketing, em produção, fábrica, chão de fábrica. Mas tudo depende do que a empresa, o momento da empresa está demandando. Pode ser que hoje caiba um Cláudio, daqui 2 anos o que eles precisam é do Marcelo. E está tudo certo, não tem bom ou ruim conselheiro. Tem um conselheiro adequado para o momento que a empresa precisa. Justamente, concordo plenamente. Muito bom. Cláudio, estamos chegando a 1 hora de conversa aqui. A conversa fluiu de uma forma muito especial. E eu tenho uma pergunta que a gente sempre faz aqui no nosso podcast, né? Para os nossos convidados, que é o seguinte: o Cláudio, que é, pelo sobrenome não nega, né? Pelo jeito da fala, descendente de italiano, só não sei se são os avós ou os bisavós. Bisavós. Os bisavós. Nascido, criado em São Paulo, na Moca, pô, meu. Na Moca, louco, meu. Decidiu, trilhou aí uma carreira que a princípio ia para edificações, teste vocacional contabilidade, acaba entrando na área imobiliária e se formando, se tornando esse grande profissional. Se o Cláudio de hoje, com toda essa bagagem, essa experiência, tivesse que voltar lá atrás para aquele jovem Cláudio que estava ali buscando o ensino médio ali na época, o colegial técnico, né? Pensando no futuro, olhando para o pai executivo sem entender muito bem o que era aquilo ali ainda,
mas se espelhando, sem dúvida alguma, no modelo do pai, que conselho o Cláudio daria para aquele jovem Cláudio? Eu até pensei, quando você começou, que você ia perguntar o que eu faria de diferente. E eu já até Pode ser te também. respondo. Não, vou responder os dois. E eu estava pensando que eu ia falar nada. Que o que eu fiz é o que me formou, o que me fez aqui. Mas ainda assim eu pensei que eu poderia, pela minha formação, pelo meu estilo de exatas, eu fui ao longo do tempo tendo a convivência com leitura. Então eu poderia ter lido mais, porque a leitura ela te faz viajar e te traz muito conhecimento. Então esse é um ponto que eu mudaria. Então, se você pensar em conselho, não para o futuro, mas para o presente, à época, eu daria esse conselho. Leia mais. Leia mais. Leia mais. Legal. E de tudo. De tudo. Isso é importante. De tudo. Ampliar a linha de conhecimento, né? Tem gente que é muito estudioso, mas é o contador que vira tributarista e que continua estudando a lei da contabilidade, não sei o quê. Cara, vai fazer fotografia, vai aprender qualquer outra coisa, cantar, para ampliar, para a gente usar mais desse cérebro, nessa máquina. Uma vez, na época em estágio ainda na faculdade, eu fui num curso que tinha de administração para engenheiros. Né? O pessoal iniciando carreira ali. E o palestrante falou uma coisa interessante. Ele, para criar habilidades, ele fez curso de mágica. Ajuda muito. Poxa, o que ajuda isso na sua dinâmica de apresentação, de conversa comercial? Você se testar, você ver que você pode fazer algo diferente é muito interessante. E a gente falou de ler de tudo. É impressionante como os diversos tipos de livros eles se conversam. Se você pegar um livro religioso, seja ele qual for, pega a Bíblia ou algum livro espírita, e você vai pegar um livro dos estoicos, pegar Sócrates e Platão, eles se conversam. Eles estão falando muitas coisas iguais ou parecidas, ou no mesmo caminho. E aí, quando você pega um livro que te traz mais questão introspectiva, de reflexão, espiritualidade, religiosidade, e você pega com um livro de gestão, você falar de propósito, os dois se conversam também. E um apoia o outro. E um apoia o outro. E eu venho percebendo isso cada vez mais, que eu procuro ter duas leituras sempre paralelas. Um livro de gestão, de negócio, e um livro mais da questão humana, espiritual, e eles se conversam e você fala. Porque para mim, o guia sempre, sempre é propósito e valor. E um bom livro de negócios, ele vai ter propósito e valor para construir algo de forma sustentável, vislumbrando o futuro, procurando crescer, né, e constituir algo e legado. Muito bom, Cláudio, muito bom. Quero novamente te agradecer pelo privilégio de estar aqui, por esse bate-papo conosco, com os nossos telespectadores aqui. Foi uma aula. Também. E, assim, espero que a gente possa ter outros encontros como esse. E conte conosco aqui da Board Academy, na sua jornada como conselheiro, aí também ajudando vários empresários. Agradeço demais, não somente hoje, mas todo o acompanhamento aí da Board, todos os eventos, todas as informações e network que ela me proporciona, de antes até agora e daqui em diante também. Obrigado. Isso aí, muito bom. E a vocês que nos assistiram, muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, reforço aqui o convite para que você faça a sua inscrição, ative o sininho para ser notificada sobre outros episódios, outros conteúdos, seja aqui do nosso podcast Os Conselheiros, como também conteúdos aqui da nossa querida Board Academy. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço a todos vocês e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.